Olá, meu amor, meu coração. Como é que tá esse coração aí? Começando o nosso extensivo, na nossa segunda aula hoje, vamos falar sobre pontuação. Você tá preparado? Você tá preparada? Então, como foi os exercícios? Como foram os exercícios aí que você fez? Depois você conta pra mim também, tá? Entra lá no nosso Instagram, @nãopercacabeça, pra contar tudo pra gente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre pontuação. A nossa segunda aula é de um tema, assim, super importante para que a sua redação seja... Para te explicar melhor, por que a gente está falando sobre gramática? Né? Por que a gente vai começar a falar sobre gramática? Porque gramática textual é o primeiro ponto, é como se fosse a estrutura de uma construção, né? A estrutura de uma casa. Você precisa primeiro conhecer os tijolos, o cimento, o material, o que você tem em mãos, para depois começar a construir, certo? O texto é a mesma coisa, então a gente vai começar com a gramática, vamos começar pela pontuação, depois vamos para a concordância, regência, conjunção, vamos aprender sobre gramática, sobre norma culta, norma padrão, e aí você vai começar a desenvolver bem os seus textos, redigindo-os com norma culta, redigindo-os sobre a norma padrão da língua, tá? Então você precisa conhecer gramática. Tá vendo? Você devia ter pensado assim, ai meu Deus, não preciso estudar gramática para redação porque não é cobrada na prova de linguagens, né? Pois é, mas na escrita você vai precisar, não tem jeito. Então a gramática é importante para tudo. Eu sempre falo isso para vocês, deixo lá no meu Instagram, né? Me sigam também lá, @professora Maria Queiroga. Estejam pertinho de nós, né? Para falar como que vocês estão indo, como que tá o estudo, beleza? E vamos seguir. Vamos então falar sobre pontuação hoje. Vamos lá? Tá preparado? Já sentou aí? Já pegou o caderninho para anotar tudo? Quero ver depois, hein? Tira foto desse caderno e me mostra também, tá? Eu gosto. Então vamos lá, querido. Hoje nós começaremos... Eu vou falar sobre a pontuação, vou falar sobre todos os sinais de pontuação, menos sobre a vírgula, ok? A vírgula nós vamos deixar para a próxima aula, porque é uma aula inteira somente para vírgula. É a temida vírgula, ok? Então vamos lá. Vou começar pelo ponto final. Isso mesmo. Ponto final eu já sei como usar, professora. Sempre que eu termino uma ideia eu coloco ponto. Mas como é que funciona isso? Vamos entender? Ó, o ponto final, isso aqui é de acordo com a gramática, tá? Gramática normativa, livrinho lá de gramática, né? Das regras da língua. De acordo com a gramática, o ponto final é usado para indicar o final de uma frase declarativa. Declarativa, sim, porque se for uma frase interrogativa, nós usaremos aí, nós veremos depois o ponto de interrogação. Beleza. Então, sempre para finalizar uma frase declarativa. Isso também significa o seguinte, quando você termina uma declaração, você utiliza o ponto final. Aí vem aquilo que você fala sempre aí, sempre que eu terminar uma ideia, né? Na verdade, não é uma ideia, né? É sempre, porque um parágrafo também é o desenvolvimento de uma ideia. Então, sempre que você terminar uma declaração, ali você vai pontuar um período, né? Então, você começou com a letra maiúscula, terminou lá no ponto final, ali dentro é um período. Pode ser um período simples, isso se for oração, se tiver verbo, claro. Mas se ali dentro tiver verbo, vai ser um período. Um verbo só, um período simples, mais de um verbo ali dentro, período composto. Isso aí você aprende também nas aulas de gramática, né? Isso a gente não vai precisar aprender aqui nas aulas para redação para o Enem, ok? Mas aí você sabe que ali você utiliza para finalizar o ponto final. Então, olha, um exemplo aqui, lembro-me muito bem dele, ponto, ok? O ponto é bem simples. Agora, uma dica que eu quero deixar, uma dica e uma instrução para você sobre o ponto final é o seguinte. Professora, quantas orações, ou quantos períodos, melhor dizendo, quantos períodos eu preciso utilizar em cada parágrafo, né? Ou seja, ponto final, letra maiúscula, ponto final, né? Quantos períodos eu preciso utilizar dentro de um parágrafo, por exemplo? Eu sempre falo que cada parágrafo, para que seja desenvolvido bem uma ideia, você precisa ter no mínimo 3 períodos. Ou seja, 3 pontos finais que você vai utilizar ali, tá? Por quê? Porque você precisa... A gente vai ver isso nas outras aulas, é claro, mas eu vou explicar para você que cada parágrafo tem um começo, meio e fim. Então, começo, meio, fim. Então, no mínimo 3 períodos. Então, você vai usar o ponto final, no mínimo, 3 vezes em cada parágrafo. Ok? E aí você precisa saber como utilizar o ponto final, ou seja, terminou uma declaração, vai começar outra declaração para completar aquilo que você está dizendo, por exemplo, terminou a introdução do seu parágrafo, aí você pontua, você vai desenvolver, mostrar por quê, explicar, exemplificar aquela primeira declaração, e aí você vai em outra frase, outro período.
vai pontuar novamente. Vai concluir o teu parágrafo, concluir as ideias que você apresentou, você vai começar a letra maiúscula de novo e aí uma outra declaração, vai pontuar novamente. Então, não é regra, tá? Você pode usar 4, 5 períodos dentro do seu parágrafo. Mais uma dica, né? Que no mínimo 3, ok? Então, o ponto final sempre que você fechar ali uma declaração. Para que ele serve também? Ele serve também para separar os períodos entre si. Fica comigo, não vai embora. 2 períodos, né? Então, fechei uma declaração, isso aqui é uma declaração isolada, né? Lembro-me muito bem dele. Pronto, uma frase isolada. Fechei ali, finalizei uma declaração. Aqui eu estou utilizando, olha aqui, ó, eu também uso o ponto final para separar períodos entre si. Aqui eu tenho 2 períodos, fica comigo, tá? Não vai embora. Então eu tenho, ó, veja bem, 2 orações separadas por ponto final. E elas estão ligadas umas com as outras. Foi mais ou menos o exemplo que eu dei para vocês aqui do que você vai fazer dentro do seu parágrafo, né, da sua redação. Letra C, nas abreviaturas. Eu utilizo o ponto final também nas abreviaturas. Posso utilizar a abreviatura dentro da minha redação do Enem, professora? Como essas você pode. E aí você vai utilizar o pontinho final. Exemplo, ó, sempre que você utilizar exemplo, muita gente usa só com os 2 pontos, mas vem o pontinho aqui na frente, porque você está abreviando a palavra exemplo. Então, é X, pontinho, depois 2 pontos. Esse pontinho, esse ponto final, é para mostrar, indicar que você abreviou a palavra exemplo, tá bom? Então, vamos seguir. Ok? Até aí, como é que tá? Vamos seguir lá. Ponto de interrogação. Professora, o ponto de interrogação é importante eu saber como utilizar, eu vou usar dentro da minha redação do Enem. Como é que é isso aí, né? Vai sim. E você vai ver nas próximas aulas o seguinte, que o ponto de interrogação é utilizado, por exemplo, para quando você quer uma introdução, começar o seu texto com uma pergunta, que você, obviamente, vai responder em seguida, né? Mas você vai começar com uma pergunta, então você tem que saber utilizar bem o ponto de interrogação. Gente, por incrível que pareça, muito ainda se erra com o uso do ponto de interrogação, tá? Por quê, professora? Porque existem frases interrogativas que a pessoa acha que não deve utilizar ponto de interrogação. Quer um exemplo? Um exemplo no dia a dia. Quando você pergunta no WhatsApp assim, eu não sei se eu deveria ir, né? Eu não sei se eu deveria ir, não é? Não é ou né abreviado? Deveria vir um ponto de interrogação. E aí muita gente, a gente às vezes não usa, né? Coloca reticências, um pontinho, ali deveria, é uma pergunta, não é? Então, deveria vir um ponto de interrogação. Parece bobeira, mas o ponto de interrogação às vezes pode pegar também. Então, vamos entender. Em perguntas diretas, eu estou fazendo uma pergunta direta. Como você se chama? Né? Às vezes, juntamente com um ponto de exclamação. Por quê? Porque, veja aqui, ó. Você se assustou. Se alguém aponta alguma coisa para você e diz, você, eu? É um susto, né? Tem que vir com uma exclamação que a gente vai ver agora, logo mais, a gente vai ver aqui, o uso do ponto de exclamação. Então, eu tenho que exclamar, tenho que colocar um ponto de exclamação juntamente com o ponto de interrogação, tá? E o ponto de interrogação nesses casos, gente, de exclamação, vem primeiro, tá? Quando for uma exclamação e pergunta e interrogação, sempre a interrogação virá primeiro e a exclamação depois, como tá aqui, ok? Então, olha lá, ponto de exclamação. Professora, o ponto de exclamação dentro da redação dissertativa, argumentativa do Enem, de qualquer outra prova de vestibular, é comum? Posso usar? Como é que é isso aí? Então, não é muito comum. Mas há momentos, há situações, dependendo do exemplo que você for dar, ou de repente até uma citação que você vai colocar, você pode utilizar, tá? Aí a gente vai vendo aí de acordo com as próximas aulas. Vamos lá, letra A, após vocativo, parte Reliel. Então, estou dando uma ordem para Reliel, parte Reliel. Vendo? É uma exclamação. Após o imperativo, imperativo é o quê? Imperativo é quando eu ordeno, dou uma ordem, um conselho, faço um pedido, faça isso. Cálice, cálice, por favor. Esse cálice, ele é uma ordem, uma exclamação. Não deixa de ser uma exclamação, deve ser pontuado adequadamente com o ponto de exclamação. Após interjeição, o que é interjeição, professora? São essas pequenas palavrinhas, ou às vezes não, né? Tem palavras, tem termos maiores, tem locuções que a gente utiliza também como interjeição, que dão a ideia pra gente de sentimento, né? De algo que a gente está exprimindo mesmo o nosso sentimento. Olha,
Ufa, graças a Deus. Ai! Então a gente está exprimindo de alguma forma o nosso sentimento com uma interjeição. A gente sempre vai pontuar com exclamação, ok? Após palavras ou frases que denotem caráter emocional. Então, sempre que tiver alguma frase, algum período, algum termo que você vai mostrar sentimento, euforia ou tristeza profunda, exclamação, você vai precisar utilizar adequadamente aí, tá? Então, vamos seguir aqui. O ponto de exclamação é bem tranquilinho, né? 2 pontos. Então, veja lá. Os 2 pontos, você vai precisar dar uma atençãozinha melhor aqui, querido. Você vai precisar agora pegar seu caderninho e anotar bonitinho, bonitinho. Por quê? Porque os 2 pontos, muita gente não sabe usar e como ele poderia salvar você na sua redação. Nossa, como ele poderia. Aí, coloquei uma exclamação agora. Por quê? Porque os 2 pontos, tem momentos que a gente pode trocá-lo por vírgula. Né? A gente pode facilmente usar uma vírgula no lugar dos 2 pontos, tá? Só que, às vezes, você vai notar que se você coloca os 2 pontos e não utiliza só a vírgula, primeiro, você vai passar para quem está lendo a sua redação que você tem conhecimento de pontuação. Porque a vírgula todo mundo sabe, apesar de não saber usá-la em sua totalidade, né, todas as regras de vírgula, muita gente... A gente sabe, a gente usa a vírgula no nosso dia a dia, a gente utiliza mais a vírgula. Já os 2 pontos não é tão comum. Então, quando você toma conhecimento, você já mostra lá para sua banca examinadora, por exemplo, que você se destaca. E se destacar, gente, eu já falei isso aqui para vocês, eu gosto de te dar essa dica. Se destacar na hora da redação do Enem, tipo, chamar a atenção, assim, sabe, do corretor logo de início, porque é tanta redação pro cara corrigir. E isso é sério, tá? Muita gente tem falado isso na internet, isso é verdade. Porque é tanta coisa que quando você coloca termos que mostrem o seu destaque, mostrem o seu conhecimento, já logo ressalta aos olhos do corretor aquilo e ele vê, peraí, esse aluno aqui, ele tá mostrando para mim um conhecimento maior. Então isso é importante. O uso dos 2 pontos, por que eu tô falando isso no uso dos 2 pontos? Porque é muito comum que as pessoas o troquem por vírgula. Em algumas situações você vai ver que dá para trocar, tá? Dá para você utilizar a vírgula no lugar dos 2 pontos. Mas você pode... Agora que você vai ter conhecimento sobre ele, utilizá-lo. Vamos ver? Letra A. Iniciar a fala dos personagens. Isso aqui você não vai usar na redação do Enem, que é dissertação, né? Você não vai colocar a fala de personagem. Mas aí seria mais ou menos assim. Então o padre respondeu, 2 pontos, parta agora. Tá? Essa daí é bem facinho também, a gente está acostumado a ver. E inclusive muita gente acha que 2 pontos é só para isso, né? Porque é o que a gente mais vê, é o mais comum, né? Então vamos lá? Letra B. Antes de apostos, orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Meus amigos são poucos. Meus amigos são poucos. 2 pontos, Fátima, Rodrigo e Gilberto. Fátima, Rodrigo e Gilberto está explicando, mostrando pra gente quem é que são esses poucos amigos que ele citou anteriormente. São poucos. Olha quem são. 2 pontos são esses. Tanana, tanana, tanana. Tá vendo? Então eu estou dando aí para você uma explicação. Eu estou mostrando para você quem são os meus amigos. São poucos, são estes. Fátima, Rodrigo e Gilberto. Poderia usar vírgula aqui. Meus amigos são poucos. Fátima, Rodrigo e Gilberto. Tá? Muita gente utiliza. Mas o adequado é os 2 pontos. São os 2 pontos, perdão. Tá? Antes de citação, querido, querida, antes de citação é importantíssimo. Por quê? Porque a gente utiliza muita citação dentro da nossa redação do Enem, né? A gente utiliza citações aí de filósofos, sociólogos, dentro da nossa argumentação. Então é muito importante, se você for colocar a citação direta, ou seja, com as palavras exatas do autor, do escritor, do filósofo, você vai precisar usar os 2 pontos e as aspas, que a gente vai ver depois também, tá? Como já diz Vinícius de Moraes, o que é que ele diz? Que o amor não seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essas são as palavras exatas que Vinícius de Moraes utiliza, né? Essas são as palavras que ele utiliza lá nos seus versos, no seu poema. Então, eu vou precisar usar os 2 pontos e depois as aspas, viram? Agora, se eu fosse colocar num discurso indireto,
eu utilizaria, como já dizia Vinícius de Moraes, que o amor não é eterno, afinal de contas ele é chama, eu utilizaria com as minhas palavras, eu não precisaria dos 2 pontos. Mas aqui o discurso direto eu utilizo 2 pontos e a citação, ok? Então vamos seguir? Muito bem, até aí tá tudo fácil? Então vamos lá. Reticências, olha lá. As reticências dentro de uma dissertação também não é comum, tá? Então, você não vai ter muita utilização, mas é bom que você conheça, ok? A não ser que você utilize parênteses com reticências para pegar um período, uma citação e um trecho só e não continuar, né? Aí você utiliza os parênteses e as reticências dentro, para indicar que, olha, esse trecho tem continuidade, mas aqui eu só coloquei um pedacinho. E aí você pode utilizar dentro da redação do Enem, dentro de uma dissertação, tá? Indicar dúvidas ou hesitação do falante, sabe? Queria te dizer que essa hesitação, que é o que a gente mais utiliza, né? A gente mais utiliza as reticências para indicar essa hesitação, para indicar algo que eu não quero continuar falando. Interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Alô, João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Então, por que gramaticalmente incompleta? Porque precisaria haver ali uma continuidade dessa frase. Quem sabe se ligar mais tarde, o quê? O que vai acontecer se ele ligar mais tarde? Gramaticalmente, eu precisaria de um complemento aqui. Eu precisaria dizer, quem sabe se você ligar mais tarde, você poderá encontrá-lo, entendeu? Aqui eu precisaria gramaticalmente, mas não tem sentido. Ela já deixou claro, quem sabe se ligar mais tarde, já deixa entender para o ouvinte que se ele ligar mais tarde, ele pode encontrar, né? Então, utilizo as reticências, ok? Ao fim de uma frase também gramaticalmente, completa com a intenção de sugerir prolongamento de ideia. Vamos lá. Sua tez, alva e pura, como um foco de algodão, tingia-se nas frases dos longes cor-de-rosa. Tá, e daí? Gramaticalmente precisaria dar continuidade a esse período, essa frase, né? Porém, eu tive a intenção aqui de sugerir um prolongamento da ideia. Essa foi a intenção aqui da nossa querida Cecília Meirelles, do nosso querido José de Alencar, tá? Indicar supressão de palavra numa frase transcrita. Quando penso em você, menos a felicidade. Então, indicar supressão de palavra numa frase transcrita. O que é isso? Foi o que eu disse para você aqui no começo. Eu transcrevi um trecho, tá? E eu não quero escrever todo esse trecho dentro do meu texto, da minha redação, né? Então, eu só quero um pedaço dele, que é o que me interessa. Daí eu coloco os parênteses e as reticências dentro, tá vendo? Utilizo aí dessa forma. Isso aqui, tá, gente? Isso aqui você vai utilizar, vai ser importante para você na sua redação do Enem. Que aí você vai poder colocar trechos que você queira utilizar, que você lembra, e só pedaços dele, colocando ali os parênteses com reticências no meio para indicar. Olha, tem mais coisa aqui, mas eu quero só esse pedacinho, né? Para não parecer que você transcreveu todo o trecho, né? Afinal de contas, às vezes você nem lembra. Então, você pode utilizar dessa forma, ok? Então, vamos lá. Falamos, então, das reticências. Vamos aos parênteses. Veja bem, os parênteses são usados, letra A, para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Então, veja bem, isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Olha lá, vamos ver aqui o exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, parênteses, utilizei data. Isso você vai utilizar muito na sua redação, caso você se lembre de uma data, né? Ó, Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Fácil de lembrar, tá estudando bastante história aí, e você pode colocar aí os parênteses colocando a data dentro. Não deixem de utilizar os parênteses para este fim. Vai esquecer não, né? Porque tem gente que coloca a data sem usar os parênteses. Tá vendo? Então você vai ver que, ó, eu achava que parênteses era só para se eu quisesse explicar alguma coisa. Abre parênteses, né? Não, para data. Ocorreu inúmeras perdas humanas, ok. Uma manhã, lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Veja, uma manhã, lá no Cajapió, isso aqui é uma lembrança de Joca, né? Joca lembrava-se, ou seja, ele está explicando para você, leitor, que era o que Joca estava lembrando. Isso pode acontecer numa dissertação também, claro que não como uma narração aqui, isso aqui é um pedacinho de uma narrativa, tá? Mas você pode colocar o parênteses para fazer uma explicação,
de algo que você está dizendo, tá? Ah, professora, mas eu estava muito acostumada a utilizar a vírgula. Ótimo! Você pode colocar entre vírgulas um termo explicativo, certinho! Tá bom? Mas você também pode utilizar os parênteses. Então, se você quiser dar uma variada, sei lá, utilize os parênteses. Acordar depois de uma grande tormenta, no fim de verão. O milagre da chuva. Ó, veja que aqui outro parênteses novamente, para dizer de onde eu tirei esse trecho. Tá vendo? Então, eu preciso colocar parênteses também para indicar a fonte. A fonte de onde eu retirei um determinado texto, trecho, tá? Esquece não. Dica, os parênteses também podem substituir, aí olha, como eu disse para você, podem substituir a vírgula ou travessão, que foi como eu te expliquei aqui, estou acostumado a usar a vírgula, mas você pode utilizar o parênteses também para substituir. Ah, não sei, vai que deu na sua cabeça lá, caramba, eu estou com alguns termos explicativos aqui, sempre utilizando a vírgula, dessa vez eu vou utilizar o parênteses, só para dar uma aparência mais saudável ao meu texto. Sim, isso é comum, tá? O estilo do seu texto, a aparência dele também é importante. Então, você pode variar, tá bom? Sabendo que o parênteses está adequado aí para o uso de uma explicação, para colocar uma explicação dentro dele, tá bom? Vamos lá? Seguiu? Conseguiu pegar legal aí? Show? Não perdeu a cabeça até agora com a pontuação? Não perdeu, né? Ah, então tá bom. Então é isso. Não perdeu a cabeça com a pontuação? Com a nossa primeira aula de pontuação? Nossa, então você já é incrível. Pode apostar que você já é incrível. Gente, essa foi a nossa segunda aula aqui da plataforma, falando sobre pontuação. Teremos uma outra aula, terceira aula, continuaremos a falar sobre pontuação, falaremos sobre a vírgula, isso mesmo, uma aula inteirinha só para falarmos sobre vírgula. Não perca a cabeça, você não perdeu até agora. E ó, um beijo, vamos juntos até o final pra gente arrasar e caminhar pra nota 1000, ok? Beijão, tchau, tchau.